Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje viemos até o pavilhão da Unidade Vimaranense, casa do Vitória Sport Clube. Conhecer a equipa de handball, temos o capitão Mário Pereira, central, e o guarda-redes Emanuel Ribeiro connosco. A equipa que foi campeã da 2ª Divisão Nacional e que subiu à 1ª Divisão. E começo precisamente por aí, Emanuel ou Mário, uma época em cheio, que termina com a conquista do campeonato. Qual é a sensação de atingirem este sucesso com o símbolo do Vitória ao peito? É assim, é sempre gratificante ter sucesso. Para mais foi uma época que foi muito longa, porque a 2ª Divisão na Zona Norte teve mais equipas a participar no campeonato. Depois, mesmo assim, o modelo competitivo da fase final foi diferente dos anos anteriores e foi muito desgastante a fase final a nível emocional e mesmo a nível físico. E felizmente conseguimos ser o objetivo que era ser campeões nacionais. E representar este clube e esta cidade e dar o sucesso, voltar a colocar a equipa de handball do Vitória na 1ª Divisão, tem um sabor especial. Sim, nós desde o início do ano tínhamos essa visão, queríamos alcançar isso. Trabalhámos como loucos o ano todo para chegar àquele momento e conseguirmos realmente. O nosso sucesso, acho que também é um bocadinho o sucesso do clube e desta cidade. Por isso é sempre bom elevar ao mais alto patamar o nome do Vitória e dos nossos adeptos e desta cidade. Nós ficámos felizes por isso. Festejámos e agora vamos ter outro desafio, não é? Também. Exato. Olhando para a primeira fase, como o Mário referiu, muitas equipas, muita competitividade na 2ª Liga também, mas vocês fazem 72 pontos, apenas 2 derrotas e 2 empates. Esteve perto de roçar a perfeição esta temporada? Ou já foi perfeita cumprir o objetivo? É assim, nós como atletas e como equipa queremos sempre mais. Apesar de que toda a gente tem noção que foi fantástico porque só tivemos 2 derrotas, mas nós, mais a nível interno, Exato, queríamos sempre mais e mais. Mas mesmo assim já foi espetacular a nível desportivo. Eu acho que nós sabíamos que tínhamos capacidade para mais, não é? okay. Apesar de terem as 2 derrotas, foram 2 derrotas difíceis, foram jogos complicados. Mesmo os 2 empates que tivemos também ficou-nos um sabor muito amargo na boca, porque nós queríamos realmente ganhar os jogos todos. E acho que essa nossa mentalidade levou-nos a fazer a época quase perfeita, não é? Era um bocadinho assim. Mas pronto, não conseguimos, mas estamos felizes na mesma. E tendo em conta, queria que o Mário há pouco já falou nisso, mais equipas, muito exigente fisicamente também a temporada. Esta exigência da Zona 1 também vos preparou melhor para a fase final? Ou aquela condensação de jogos na fase final é sempre é mais complicado, tipo, quem estiver melhor fisicamente se calhar tem logo outra propensão para... Sim, apesar de que são momentos diferentes da época, não é? Porque nós ao ter mais equipas no campeonato vai ser mais desgastante a nível físico e mental, como é óbvio, mas os jogos a nível emocional não são tão fortes como na fase final. Exato. O modelo competitivo que houve este ano, que era concentrado em 2 fins de semana, nós já sabíamos, se calhar vamos ter um pequeno desaire de ter alguma derrota, já tínhamos que jogar com outros adversários e poderíamos não depender de nós. Nós no campeonato às vezes poderíamos perder como perdemos ou mesmo empatar e com a nossa regularidade através dos jogos seguintes podíamos dar a volta por cima e foi o que sempre deram, não é? Sabiam que iam entrar, apesar de perderam, só que a mentalidade da equipa já estava, vamos para uma nova série de vitórias. Próximo, claro. A mentalidade era essa. É como o Mário diz, sendo uma fase regular, pode-se escorregar, mas consegues na mesma. Na fase final não, a fase final era um bocadinho de se perderes, podes estar fora. Exato. Nós tínhamos essa mentalidade, tínhamos esse pensamento, se perdesses podíamos estar fora. Sim, então, vocês conseguem a subida direta, depois o segundo ainda ia à liguilha com... Sim, com 2 equipas da primeira. Exato. Então nós metemos na cabeça que tinha que ser para o direto, não é? Tinha que ser. Ainda para mais com os resultados que tivemos na fase final, não é? Sim, vocês começam com 2 empates, não é? 2 empates, uma vitória e um empate. Mas deu, não é? Sim, isso é o mais importante. E nessa fase final, acham que... Lá está, já disseram que foi um modelo diferente esta temporada.
E depois, o desconhecido das outras equipas, ou já são equipas que já costumam, isso, a preparação é diferente? Não, acho que a preparação foi feita, claro, com uma forma muito mais rápida, entre aspas, porque uma coisa é as equipas que estamos na Norte, que já conhecíamos do ano passado, a maior parte. Exato. E também podem observar com maior E mesmo as facilidade. equipas da fase final só foi ali na última jornada que se definiu quem é que ia jogar contra foi o- apurado. Exato. Agora, na fase final tem sempre outro peso, mas acho que fizemos bem o nosso trabalho de casa. Vocês já referiram que desde o início da época era o objetivo Sagarense vencerem a Zona 1 e também a subida de divisão? Ou consoante as vitórias é que disseram, pronto, vamos ganhar a Zona 1 e vamos para a primeira? Interinamente nós tínhamos esse objetivo. Nós, grupo, tínhamos o objetivo de ser campeões. Subir à primeira divisão, mas o objetivo era ser campeões. E lutámos sempre para isso, não é? Para fora, se calhar o primeiro objetivo seria chegar à fase final, irmos por etapas, mas eu acho que, falo por mim e em nome de todo o grupo, nós chegámos ao primeiro dia, estávamos a falar, malta, queremos ser campeões, queremos ganhar, queremos ir para a primeira com o Vitória e foi isso que nós pensámos o ano todo, foi esse o nosso pensamento sempre. Como se diz, o mindset sempre no... Sim, No toda a, objetivo. gente, toda a gente com os pés bem assentos na terra tinha que ser por passos. E foi como o Emanuel disse, a mentalidade do grupo foi sempre só uma, que era ser campeões e chegar à primeira divisão. Exato. Até porque a modalidade passou uns anos ausente do clube, não é? Regressa em 2020 e vocês em 2, 3 épocas estão três épocas estão na primeira divisão. Isso, vocês este ano já na segunda, causava alguma pressão temos que ir para a primeira obrigatoriamente? Ou, É assim, apesar de terem esse objetivo, já falaram várias vezes, mas aquela pressãozinha do temos que levar a Vitória para a primeira? sim, um bocado, mas acho que é uma pressão positiva. Apesar de que eu pelo menos senti que acho que a grande parte dos adversários tinham sempre o objetivo De nos ganhar. temos que ganhar ao Vitória. Porque nós só tínhamos uma derrota na primeira volta, se não me engano, e todas as equipas nós éramos o alvo a bater, o que é Sempre, perfeitamente exatamente. normal de acontecer. Agora, sim, também sentimos o peso do clube. Tínhamos que sentir esse peso, é a realidade. Tínhamos É uma que pressão sentir o peso. positiva. É uma pressão positiva, tínhamos que Mas ambicionar. depois também compensa a festa, não é? Claro, Sim, claro. mas durou pouco. A festa podia ter Durou durado pouco. mais. Vocês ainda estão de férias? Vão de férias ainda? Ou já começa a pré-temporada está a começar? Está perto de começar. está perto de sim. começar. Ainda estamos de férias. Sim. Mas não é férias, descansar, mas ainda estamos. Nunca é férias, não é? Não podemos. Mas já está perto de começar, finalmente. E tudo pronto para a primeira divisão? Sim, claro. Pronto para defrontar os melhores, não é? Sim. É isso que é o que interessa. Que é o que vale a pena. E também sendo, lá está, ainda na pergunta anterior falamos disso, o regresso da modalidade, o Vitória a regressar aos grandes palcos do handball. Falando outra vez em pressão, mas vocês atletas têm que lidar com isso, não é? Agora é importante permanecer e deixar a Vitória muitos anos sempre na primeira divisão. Não fazer aqui, como se diz, o efeito ioiô somos muito bons e fizemos muito bons na segunda divisão e se calhar para o ano isso não é? Já estão preparados, a equipa a ser construída para... Eu acho que é importante estabilizarmos primeiro, não é? Exatamente. Eu acho que o objetivo será esse, estabilizarmos na primeira divisão, para não fazer esse tal ioiô que tu estavas a falar, de subir e descer. Eu acho que, eu tenho quase certeza que não é isso que irá acontecer, mas acho que o principal foco desta época será estabilizar-nos, habituar-nos àquelas andanças, Exato. jogar com os melhores e continuar a crescer como equipa e como jogadores. Acho que será esse o objetivo. Depois para a frente vamos ver, não é? Mas eu acredito que vai ser possível, vamos nos estabilizar, vamos ficar na primeira e vamos construindo o nosso caminho, devagarinho, com cabeça, sempre. Sempre ali, mas pronto, já disseram que a pré-época ainda não começou, mas ali pensam bem acima dos lugares de descida, primeira metade da tabela. Que eu já falei com outros treinadores e que dizem que foi o que aconteceu este ano com o ABC, por exemplo. Eu falei com o treinador do feminino até,
E ele disse-me: o ABC foi campeão este ano, ficou em quarto. Ou seja, os 3 grandes ficaram à frente. Estão a perceber, fazem ali o campeonato deles. Vocês ainda não têm isso. É assim, nós temos, É tal coisa nós do temos a perfeita estabilizado. noção do valor das outras equipas que já estão há anos na primeira divisão. Nós sabemos que, eu já passei por lá, o Emanuel também, que o campeonato é sempre tudo mais dificuldade, mais intenso, mais força. Exato. É muito competitivo. E é muito competitivo. E temos, ainda para mais este ano, que tiraram 2 equipas Exatamente. ao lote na primeira divisão, ainda se vai tornar muito mais competitivo e que vai aumentar muito mais a dificuldade. E o que é que acham do modelo competitivo ser assim só fase regular? Retiraram os playoffs há 4 ou 5 anos, penso eu. Acham que diminui as hipóteses, lá está, das equipas mais de... Se calhar. Porque num playoff há sempre a possibilidade de ter pavilhões cheios e isso. Eu sou suspeito, porque eu acho que o playoff dá espetáculo. Dá espetáculo, não é? Tipo, tens uma final à melhor de 5, em que podes ver 5 jogos de handball de topo, não é? Exato. E supostamente estão lá as 2 melhores. Exatamente. Eu acho que isso proporciona um espetáculo muito grande, mas também pode ter o reverso da medalha, pode ser injusto para a equipa mais regular, não é? Exato. Pá, é um ponto assim. Tem os prós e os contras. Eu gosto, Mas da sendo questão a do modalidade, playoff. Porque eu acho que sendo um país de futebol, lá está, e mesmo nas gosto outras do vê-se playoff. isso, nas outras Todas as modalidades modalidades continuam é com o sempre playoff, playoff, lá está, do dar espetáculo e de encher o pavilhão mais pavilhões. vezes. Não é? Ao menos sabem que no fim da época o pavilhão vai estar na tentativa de passagem à fase seguinte. Eu gosto do playoff porque pode haver sempre surpresas, pode haver sempre ali uma coisa que ninguém está à espera e o espetáculo, não é? Se formos a ver, isto amanhã é um espetáculo, temos de chamar pessoas para Exato. E ver. para além de que há mais jogos entre essas equipas, não é? Porque normalmente Exatamente. só jogam 2 vezes, uma casa e outra fora, e há melhor de 5, por norma. Torna-se mais Exatamente. atrativo. Ficavam ali as 8 melhores equipas com jogos, lá está, mesmo para a própria transmissão televisiva, lá está, tudo dá dinheiro, não é? Certo. Tudo dá dinheiro e tudo chama pessoas para a modalidade. Se bem quando handball português, e também eu pergunto sempre quando falo com alguém de handball, está num momento espetacular, está a atravessar um momento espetacular. E pode melhorar, eu acho que E as nossas- tem pernas para crescer e ainda pode andar muito. E vê-se mesmo as camadas jovens, a seleção de sub-19 ainda agora fez um 7º lugar, mas em que teve a Os bater-se. próprios sub-21 fizeram um campeonato Sim, ficaram em 6º. Exatamente. Mas a baterem-se com... Sim, sim. Que aqui há uns anos Portugal vai jogar com a Dinamarca ou com a Noruega e tu... Sub-21 não levaram aqueles jogadores que se calhar podem ser mais influentes, já são peças na seleção, são lá. atenção. E, Como os bem, irmãos Costa do sim, Sporting. E bem, porque também tem que fazer parecer outros miúdos, que esses já têm o momento Já tem o deles. momento deles, exatamente. Por isso, era uma seleção muito candidata a ser campeã do mundo. Sim, E ver foi vice-campeã Portugal da a Europa bater-se aqui há com 2 essas anos. equipas é realmente impressionante. E depois também as equipas que vão à Liga dos Campeões e Sim, às claro, que competições faz europeias. aumentar a qualidade das nossas equipas. Vocês pensam já em competições europeias ou não por isso? Não me sei, eu falo para mim. Acho que é um bocadinho cedo, Para já é o primeiro ano do clube na primeira. Exato. Pelo menos agora Passo a do passo. regresso. Criar As estabilidade. coisas têm que ir devagar. Exatamente. Se acontecer, não dizemos que não é? Mas, Claro. mas é muito difícil. Mas há aquela importância de fazer do Vitória, como há, estava a ler isso, li isso na minha pesquisa, de quando surgiu em 2020 o regresso da modalidade, e a descrição no site do Vitória era precisamente essa, fazer como o basquetebol e como o voleibol, penso eu, de o nome do Vitória está na primeira divisão sempre, está lá sempre. É por aí. Sim. O grande objetivo será esse. Depois de espreitar ali uma competição europeia, não é? Sabe sempre bem, não é? Claro, E lá está, bem outra vez à baila, defrontar os melhores. exatamente. Uma questão de ambição também. Sim. E agora, que ainda não falamos, é da Taça de Portugal, para analisar o resto da temporada. Vocês caem nos oitavos, aqui em casa, com o Marítimo da primeira divisão, perdem por um golo. Acharam que aí foi o maior desaire da temporada, mereciam mais, tinham capacidade para ir mais longe. Merecíamos mais. Sim, mas Sem o dúvida. desporto é assim mesmo. Por um se Exatamente. ganha, por um se perde.
Já foi espetacular ter o pavilhão composto, sem ter as pessoas a puxarem por nós. Nós tínhamos, desde o início, tínhamos a perfeita noção das qualidades da equipa do Marítimo. Sim. E das nossas iguais, mas que íamos fazer tudo para nos bater contra eles. Infelizmente o jogo caiu para eles, podia ter caído para o nosso lado, que tínhamos o jogo, se não me engano, pelo menos a 3 minutos do fim, estava a nosso favor, mas se calhar um bocado da nossa inexperiência, não sei. Sim, mas o handball também é uma modalidade propícia a isso. Sim. 2, 3 golos não é quase nada. Eu acho que É melhor ter 2, 3 do que não ter. foi um bocadinho a nossa falta de experiência nestas andanças também. Uma equipa do Marítimo que é muito madura, tem jogadores muito experientes, já andam aqui há muito tempo. Pá, nós, apesar de já termos alguns jogadores experientes, é aquela sensação de sermos uma equipa mais nova, não é? Com o adversário, com menos experiência. Pá, e se calhar ali no fim pecámos um bocadinho, mas acho que ficámos todos contentes pelo nosso trajeto, da maneira como nos batemos contra o Marítimo, que é uma excelente equipa, que foi à final da Taça de Portugal. Então é um exemplo que é uma excelente equipa. Pá, nós ficámos contentes e aproveitámos também para aprender e para crescer para a verdadeira luta que queríamos ter no fim da época. Acho que também foi um bocadinho por aí. Esse nervosismo ali, aprender a lidar um bocadinho com o nervosismo nestes jogos, também nos ajudou a crescer. E dos tais objetivos do início da temporada, a Final Four era um deles ou tinham sempre isso? Assim, quando vinha o jogo da taça, vocês? Assim, a taça, nós tínhamos a noção que ia depender muito do sorteio. Sim. Claro, sim. Chegar quer sempre chegar, não é? Nós queremos sempre às finais. Queremos sempre chegar mais longe, mas tínhamos a noção, se calhar, se fôssemos jogar contra uma equipa da primeira, que iríamos ter muitas dificuldades, porque são equipas com outro andamento. Exato, é um ritmo totalmente diferente ao que nós tínhamos na segunda divisão. Como é óbvio, nós ambicionávamos sempre jogar contra uma equipa da primeira, mesmo para mostrar o nosso valor. E pronto, queríamos ir como a Emanuela. Acho que a ambição tem que estar sempre lá, claro, não é? Isso, temos que ambicionar sempre a chegar a todas as finais e aos grandes palcos. Acho que temos que pensar dessa forma. Nada é fácil nesta vida, não é? Mas acho que temos que ambicionar a isso até para crescermos também. Vocês tocaram agora aí num ponto interessante, que até são 2 jogadores experientes e que já passaram pela primeira divisão, como já disseram. É assim tão grande a diferença? É. Basta um exemplo, posso dar um exemplo muito prático, foi agora a fase de play-off, de acesso, foi o Abanca, o Dom Fuas e o Viseu. Pá, eu achava que o Dom Fuas tinha uma boa equipa, com bons jogadores, pá, mas o Abanca também tem, não é? Mas com aquele ritmo de primeira, pá, não se consegue fazer muito. É muito. Lá está tal coisa de defrontar os melhores, obriga-te a mexer, obriga-te a correr. Apesar de que essa competição, o Dom Fuas já foi de outra maneira, porque eles ambicionavam ser campeões e não foram. E também deve ter entrar ali numa espiral mais negativa. De certeza o que os levou, porque os jogos ainda foi com alguma diferença. Mas mesmo assim é diferente. É diferente. Mais intensidade, mais força, tudo mais. E como é que pensam encarar, lá está, do exemplo que eu dava, dos 3 grandes que investem muito, não é? Não tem comparação. Quando chegam a esses jogos, obviamente toda a gente se quer mostrar e quer mostrar o bom handball que tem, mas muitas vezes os resultados acabam por ser duros, também preparados para isso, não é? Sim, claro. Sim. Que são muito fortes, e até a nível físico. Digo eu, só de observar. Vocês é que andam lá no meio, é que levam com eles. Eles têm as armas deles, nós temos as nossas e nesses jogos temos que ir, se nos outros vamos com tudo, nesses ainda temos que ir com mais, porque temos a perfeita noção das dificuldades que vamos ter. Agora, às vezes uma desconcentração, um desaire, já sabemos que o resultado abre logo. Eu costumo dizer aos meus colegas, quando jogamos contra os grandes, eu costumo dizer assim, se tu contra os outros já bates, contra os grandes podes bater mais, que eles nem sentem. Exato. Dá com força. É uma forma de motivar, não é? Mas como o Mário diz, mostrar um handball diferente também, se calhar. Se eles usam mais o físico, às vezes usam mais as combinações. Será que eles usam físico, estratégia, inteligência? Também tem as armas, não é? Tem a mão de obra, tem uma matéria-prima. Não é? Por isso é que lá está, como falámos há pouco, quem fica abaixo considera-se campeão, quase.
Mas pronto, olha, foi um prazer falar convosco, Mário e Manuel. Só tenho de desejar-vos a maior sorte do mundo e para o Vitória também, e que faz falta em todas as modalidades um clube como este nos maiores palcos, e que fiquem na primeira divisão muitos anos e que a próxima temporada corra muito bem e que a pré-época não seja muito dura. Isso tem que ser. Tem que ser, isso tem que ser. Da nossa parte, agradecer também, não é, pelo convite e esperamos dar muitas felicidades à cidade. Vou continuar a dar as felicidades à cidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, siga as nossas redes sociais e visite o nosso website, o atleta.pt.